Olá, o meu nome é Hugo Pascoal, Content Manager na Igoi. E se ainda não está por dentro de alguns conceitos e algumas estratégias de marketing digital, então veio ao sítio certo. Vamos lá? Neste vídeo eu vou-vos falar sobre algumas dicas, algumas estratégias que eu considero essenciais se você quer realmente ter sucesso a fazer email marketing. Qualquer pessoa que faça email marketing, qualquer empresa que faça email marketing tem que obrigatoriamente fazer isto se quiser ter campanhas bem-sucedidas. Então eu começaria realmente pelo assunto, o assunto da sua campanha. Se há uma das coisas que deve procurar pensar um pouco mais para além do conteúdo, é realmente o assunto. Um assunto muito criativo, que desperta a curiosidade do leitor, sem dúvida vai ser um ponto a favor e vai fazer com que as pessoas abram o seu e-mail. Algumas dicas que posso deixar também relativamente ao assunto é que tem que pensar que as pessoas vão receber o seu e-mail no computador, no laptop, mas também vão receber e ler o seu e-mail no telemóvel ou no celular. Então procure que o seu assunto não ultrapasse ali em torno das 6 a 10 palavras. Procure que esse assunto encaixe e seja todo lido quando a pessoa recebe o seu e-mail e que nada do conteúdo seja deixado fora quando a pessoa recebe o e-mail e antes de abri-lo. Porque se deixar ali alguma palavra de fora pode fazer diferença aí na abertura do e-mail. Procure, como eu referi, instigar a curiosidade do leitor. Há uma técnica que eu utilizo bastante, que é colocar o não no assunto, e já fiz vários testes AB, já enviei várias campanhas, já fiz vários testes, e ao utilizar o não, não compre, ou não leia, ou não faça isto, é engraçado que as pessoas tendem mais a abrir quando colocam uma negação no assunto. Outra estratégia que pode usar também é a utilização dos emojis, que criam sempre ali alguma diferenciação entre os e-mails que as pessoas recebem, cria ali uma diferenciação entre o seu e-mail se tiver emoji e outro e-mail que não tenha emoji, vai chamar mais a atenção, logo a probabilidade do usuário abrir o e-mail também é maior. E é muito isto, procurar ser criativo e usar estas pequenas dicas para fazer com que o usuário abra o seu e-mail. Depois, um bom call to action também faz toda a diferença. E o call to action, ou a chamada à ação, deve ser usado porque realmente você quer que o usuário, quando recebe o e-mail, faça alguma coisa, quer que leia, quer que aproveite uma promoção. Algumas dicas que posso deixar relativamente ao call to action é, mais uma vez, ter também uma preocupação com os e-mails que vão ser recepcionados pelos usuários no telemóvel ou no celular, porque o espaço é mais curto. Então, se tiver o seu call to action nos primeiros 300 pixels do e-mail, normalmente, no momento em que a pessoa abre o seu e-mail, esse call to action já vai estar presente na primeira dobra do e-mail. E a pessoa, para ver o call to action, não vai precisar fazer scroll. Então, o seu CTR, ou a sua taxa de cliques no e-mail, também tende a ser mais elevada pelos testes que já fiz. Texto que deve ter aí no seu call to action, como o próprio nome indica, o call to action é uma chamada à ação. Então você quer que a pessoa faça alguma coisa. Então o texto desse seu botão, desse seu call to action, nesse texto deve colocar aquilo que realmente as pessoas querem que façam, é ativar o desconto, é ler mais sobre este artigo, enfim. Procure ter nesse call to action a informação que leva a pessoa a agir. Personalização. Obviamente que é outro aspecto muito importante.
pelos testes que já fiz também, quando você, isto obviamente se tiver a informação do nome da pessoa na sua base de dados, pode efetivamente não ter, pode apenas ter o e-mail. Se tem apenas o e-mail, procure pedir também o nome. Isto porquê? Porque pelos estudos que já foram feitos e também pela minha experiência, a taxa de abertura dos e-mails também tende a ser maior quando se dirige à pessoa ou coloca o nome da pessoa no assunto, não é? E é normal, porque a pessoa entende que realmente aquele e-mail sente-se especial e sente que aquele e-mail é efetivamente direcionado para ela e não é um e-mail institucional. Então, a taxa de abertura, quando utiliza o nome no assunto, tende a ser maior, e quando utiliza também o nome no próprio conteúdo, tende a criar um vínculo maior com a pessoa e a pessoa relaciona-se mais com esse e-mail. Efetivamente, inclusivamente as conversões também tendem a ser maiores quando se dirige à pessoa pelo nome no próprio conteúdo do e-mail. Ponto número 4 que eu tinha aqui é realmente procurar entregar valor às pessoas. Se procurar fazer, o melhor exemplo que eu posso dar é se procurar forçar uma venda no e-mail, as pessoas vão perceber isso, vão perceber que está a tentar impingir ou a tentar vender alguma coisa, não vai criar nenhum tipo de relacionamento com elas e as pessoas tendem a descartar esse e-mail, elas percebem isso. Então, tem que realmente procurar entregar valor à pessoa, quer seja um conteúdo, quer seja uma promoção, quer seja a oferta de um produto ou de um serviço. A pessoa tem que realmente ver algum valor naquele e-mail que lhe está a enviar e um caminho para fazer isso é não só na abordagem e trabalhar de forma correta o conteúdo desse e-mail, mas também segmentar bem a sua lista, porque ajuda bastante a direcionar esse conteúdo que vai enviar e a direcionar mais de acordo com o interesse daquela pessoa específica que está na sua base de dados. Então, procure sempre entregar valor às pessoas. Ponto número 5 que eu tinha aqui, e já falei nisso relacionando com outros pontos, porque realmente é um ponto muitíssimo importante, e nós percebemos que a taxa de abertura em mobile será cada vez maior. Por isso tem que usar aqui, como eu referi, algumas dicas que façam com que o seu e-mail o seu assunto seja totalmente lido de imediato no e-mail, que o seu conteúdo, o seu call to action seja imediatamente lido, e também usar uma ferramenta de email marketing que já lhe possibilite fazer uma transformação, digamos assim, do seu conteúdo para um e-mail mais responsivo. Se fizer um e-mail em texto, por exemplo, procure utilizar também uma fonte que seja bastante legível para quando a pessoa for ler o assunto. No fundo, aqui a mensagem é procurar que a experiência de quem lê o seu e-mail em mobile seja o mais agradável possível, para que tenha mais aberturas, para que o seu e-mail seja efetivamente lido e que com isso tenha mais visitas ao seu blog, tenha mais visitas ao seu e-commerce e tenha mais conversões. Sexto ponto que eu tinha aqui para vocês, e realmente é um ponto e uma estratégia que eu não vejo particularmente muito a ser usada, e que eu já testei em alguns e-mails, particularmente em e-mails que sejam só de texto, é utilizar um PS no final. Aquilo que habitualmente eram usados nas cartas, o PS no final do texto, já depois de ter escrito a sua mensagem, funciona muito bem para lembrar a pessoa de algo que ela quer que ela faça, e que pode ser, por exemplo, imagino que está a enviar um e-mail sobre uma promoção
ou sobre a possibilidade de ter uma promoção. Imagine, por exemplo, que diz qualquer coisa como olha, responda a este e-mail se quiser realmente ter uma promoção de um produto ou de uma assinatura de um serviço de 3 ou de 6 meses grátis, e depois no PS coloca, mas atenção, que já temos uma promoção em vigor no valor de 50% de desconto, por exemplo, na assinatura do primeiro mês. Desta forma está a dar duas opções à pessoa, ao mesmo tempo que está a focar numa coisa e depois a relembrá-la de outra que ela realmente pode fazer e que também podem levar a que ela converta e que pague aquele serviço ou aquele produto que tem para lhe oferecer. Então, sempre que fizer, principalmente e-mails apenas em texto, procure usar esse PS no final do seu artigo, do seu e-mail, aliás, e veja os resultados, veja se funciona para si. Eu acredito até que vai ter mais respostas ao seu e-mail. E eu saltaria até para o ponto 8, porque tem a ver com aquilo que eu estava a dizer. Vejo muitas empresas a enviarem os seus e-mails tendo como remetente o no reply ou não responda. Isto dá um sinal à pessoa que você está a tentar vender alguma coisa ou a impingir alguma coisa, está a tentar ou por simplesmente a comunicar com ela, mas não quer que ela interaja consigo, não quer ajudá-la, não quer que ela responda, não quer ajudá-la. As pessoas realmente ficam um pé atrás nesse tipo de comunicações, ficam até um pouco chateadas porque às vezes podem querer abrir ali logo um canal de contacto e ter a possibilidade de responder e de pedir ajuda, ou até de perguntar alguma dúvida que tenha numa promoção que enviou, e ao usar esse no reply ou não responder, está a dar um sinal claro às pessoas que não quer que elas respondam ao seu e-mail. Portanto, não faça isso, procure ter e-mails que não tenham isso, remetentes normais, pode ser inclusivamente um info ou um geral. Se for uma comunicação mais pessoal, o endereço de uma pessoa, tanto melhor, porque tende a gerar também mais engagement, mas procure realmente não usar esses no reply, porque realmente está a dar um sinal às pessoas que não podem realmente responder e não abrir um canal de contacto ali com a sua empresa. Voltando aqui ao ponto anterior, ao ponto 7, eu já referi isto noutros vídeos e não me canso de o referir porque realmente é muitíssimo importante. Eu compreendo que por vezes o dia a dia seja um pouco corrido na empresa e que não tenha tempo para fazer várias versões do mesmo e-mail, mas acredito que isso pode fazer toda a diferença num futuro e na abordagem futura que vai ter nos seus e-mails e no tipo de conteúdo que vai fazer. Nós, inclusive, aqui na Igor fizemos um teste AB há muitos anos atrás, com 3 tipos de e-mails. O teste AB, para quem não sabe, são testes que faz criando 2, 3, 4, 5 variações, as que quiser, de um mesmo e-mail, com variações no assunto ou no conteúdo, e depois envia esses e-mails, todos esses e-mails que fez, para uma amostra da sua lista de contactos, da sua base de dados, e depois deixa o sistema ou o software de email marketing que usa decidir em função do critério de escolher, ou seja, pode ser em função do número de aberturas, da percentagem do número de aberturas ou da percentagem do número de cliques. E então aí o sistema decide, e as pessoas vão interagindo com esses e-mails, com essas variações de e-mails que enviou, e depois percebe então que aquele assunto ou aquele conteúdo foi mais eficaz, e então o vencedor é enviado para o restante da base de dados. Então, sempre que puder, eu recomendo muito que faça muitos testes AB, e faça testes AB em praticamente tudo, desde o assunto, desde o copy do assunto, usar emojis, não usar emojis, no próprio conteúdo, usar botões verdes, usar botões laranjas, usar botões azuis, fazer essas pequenas variações para ir percebendo realmente como é que a sua audiência, a sua base de dados
reage melhor aos e-mails, aos conteúdos que envia. Procure sempre, sempre que tiver disponibilidade, fazer esse teste de saber, porque realmente vai ver que vai valer muito a pena. O ponto número 9 é procurar manter a sua lista limpa. Eu vejo às vezes alguns clientes frustrados porque têm uma lista, vamos dar um exemplo, uma lista de, por exemplo, 50 mil contactos, e ele envia uma promoção para 50 mil contactos, mas apenas 10% vão abrir. Isto significa que apenas 5 mil pessoas vão abrir o seu e-mail, mas só daquelas 5 mil pessoas, só outras 10%, 500, que vão clicar naquele botão para ir ao site e ver a promoção, e depois desses, uma percentagem pequena vai acabar por converter, por pagar o seu produto ou serviço, e depois, quando vai analisar as métricas, fica muito frustrado com a eficácia da campanha. Às vezes mais vale ter uma base de dados mais limpa, de pessoas que estejam mais propensas a abrir o seu e-mail, do que de comunicar para toda a gente à espera de realmente ter bons resultados. Se calhar, em proporção, depois de ter a sua lista limpa, até pode acabar por ter os mesmos resultados e não vai ficar tão frustrado com isso. Mas a realidade é que, ao ter uma lista limpa e de pessoas que têm mais tendência a abrir o seu e-mail, também está a dar sinais aos clientes de e-mail, ou aos e-mail ou hotmail, por exemplo, de que a sua base de dados é reativa, e eles consideram muito isso no momento em que decidem entregar o seu e-mail na caixa de entrada ou no spam. Então procure ter uma lista limpa. A minha recomendação sempre é que procure remover, ou ter uma regra para remover, os e-mails que estão na sua base de dados que não tenham pelo menos uma abertura nos últimos 3 meses. É um critério apertado. Se quiser começar por um critério não tão apertado e remover apenas as pessoas que tiveram apenas uma abertura nos últimos 6 meses, por exemplo, faça isso, faça esse teste e procure analisar os resultados e veja se realmente as suas taxas de abertura vão aumentar. Eu tenho a certeza que vão acabar por aumentar ao ter realmente uma lista e a manter uma lista limpa. E por fim, é uma das estratégias que eu recomendo mais também, é procurar usar, e já usei bastantes vezes e realmente faz diferença, é procurar usar os emojis e inclusivamente os vídeos. Os emojis, num primeiro momento, para fazer, como já referi aqui também, fazer com que a sua taxa de abertura aumente, porque o emoji vai criar ali um elemento diferenciador em relação aos outros e-mails que as pessoas recebem e que não têm emojis. Então pode criar ali um elemento diferenciador, mesmo que a proposta de valor não seja a mais interessante, ou que o próprio copy do e-mail não suscite tanta curiosidade. O emoji pode acabar por ter ali algum elemento diferenciador que vai fazer a pessoa abrir o e-mail. E depois, por outro lado, a utilização dos vídeos. Cada vez mais nós consumimos vídeos, cada vez mais temos menos tempo para ler, então o vídeo é uma forma de transmitir conhecimento de forma mais rápida e sem tanto esforço por parte da pessoa. E, por outro lado, também tendem a criar um vínculo maior com as pessoas, porque as pessoas também veem algumas caras a falar, conhecem as pessoas que estão do outro lado, se usa um serviço, um produto ou um serviço, determinada loja de determinada empresa. Se aparecer a falar num vídeo e a dar algumas dicas, enfim, até a falar sobre alguma promoção, cria sempre um relacionamento e um vínculo maior com as pessoas. Então procure também, sempre que possível, testar a utilização dos vídeos no conteúdo, de forma a tentar estabelecer ali um vínculo maior, proximidade com a sua audiência. E é muito possível que veja que também as suas taxas de abertura
e inclusive as suas conversões a aumentar no futuro. Então eram estas as 10 recomendações que eu tinha aqui para si. Poderá até inclusivamente haver algumas mais, mas são as 10 que eu considero assim mais essenciais e já testei todas elas e todas elas vão fazer com que tenha mais abertura no seu e-mail e com que tenha mais visitas e mais conversões. Eram então estas as 10 dicas que tinha aqui para si para realmente ter sucesso no seu email marketing. Não deixe de ver o vídeo do início ao fim e fique por aí porque vai haver mais vídeos. Então, até ao próximo vídeo.